E aí, pessoal, mais um conteúdo, segunda-feira de carnaval, mais um conteúdo aqui do César Cidade Dias, falando de Grêmio, e vamos direto ao assunto. A crise chegou em Renato Portaluppi. A crítica nas redes sociais e também internas no Grêmio atingiram o treinador. O resultado para o Caxias, somado a algumas questões envolvendo esse início de temporada, como o fato de Renato ter insistido na contratação de alguns jogadores, fez com que internamente o Grêmio passasse a discutir o ídolo, o treinador, o mito Renato Portaluppi. Não é pequena a pressão de conselheiros próximos ao presidente e também de alguns dirigentes com relação a como proceder em relação à conduta de Portaluppi. E por que a gente fala em cima de proceder em relação a isso? O que está incomodando as pessoas é os superpoderes do técnico. Até que ponto se consegue questionar as ações de Renato Portaluppi internamente dentro do Grêmio? Algumas de suas atitudes têm incomodado, sim, dirigentes e pessoas próximas ao presidente Romildo. E isso faz com que as coisas caminhem também para uma pressão interna que claramente ela surge após o fracasso nesse primeiro turno do Campeonato Gaúcho, quando, repito, o Grêmio perdeu 3 partidas para times do interior, perdeu para a estreia lá para o Caxias, perdeu para o Aimoré e depois mais uma vez para o Caxias, dessa feita na final do primeiro turno. Além disso, também a gente começa a entender isso, e quem gosta de rede social e convive com isso, o torcedor do Grêmio, de um modo geral, também está incomodado com o que está acontecendo. Mas a minha palavra aqui, ela vai um pouco contra essa corrente, porque me parece que e a gente sempre tem que fazer essa reflexão, qual treinador poderia fazer parte do Grêmio hoje? Quem faria mais do que Renato Portaluppi fez ou vai fazer ou está fazendo? Então essa é uma reflexão que a gente precisa tentar propor aqui. Eu sei que a crítica interna acontece, eu sei que a crítica na rede social ela aumenta muito, existem muitas críticas com relação ao nível que o Grêmio está apresentando, e eu sou um dos críticos há mais tempo, inclusive. Eu, desde 2018, eu digo que o Grêmio perdeu a dinâmica. No momento que o Grêmio perdeu o Luan lá, eu achei que o Grêmio tinha perdido a dinâmica, e acho que esse é um problema que o treinador, que ganha muito bem, precisa resolver, mas não me parece que essa é uma solução fundamental, o Grêmio trocar o técnico, por exemplo. Eu não consigo enxergar isso, eu acho que precisam de ajustes. Eu não gostei, por exemplo, do discurso do novo vice-futebol, também muito em cima da idolatria a Renato Portaluppi. Eu acho que está na hora e talvez essa seja a mudança principal, de colocar as situações e os cargos bem claros lá. O Renato não é a estrutura, o Renato é uma peça da estrutura. E me parece que isso o Grêmio se perdeu um pouco, e o presidente Romildo tem que tomar pé dessa situação urgentemente. E essa pressão vai naturalmente fazer o presidente Romildo se mexer o quanto antes, porque ele sabe da necessidade de ter um Renato inteiro, ele sabe da necessidade de o time melhorar. Qualquer pessoa que vê o Grêmio jogar sabe que está faltando muita coisa, qualquer pessoa. Mas eu repito, o Grêmio tem um grupo que é um dos mais fortes do Brasil, e que faz com que as pessoas, quando as coisas não dão certo, digam: vem cá, cara, nós gastamos 12 milhões por mês, nós temos os melhores jogadores, nós temos todos os jogadores que se pediu, o Grêmio não pode perder para o Caxias. É um raciocínio natural, e as pessoas se incomodam com isso. E eu acho natural que se incomodem, tanto nas redes sociais como internamente no Grêmio. Então é preciso ter um pouco de calma, um pouco de tranquilidade para fazer o diagnóstico correto. A minha visão: Renato é intocável. Não existe possibilidade do Renato cair, independente da pressão que se faça na rede social ou não. Mas é preciso também que internamente o Grêmio cobre o Renato. Cobre o Renato. Renato, não é assim que a coisa funciona. Hoje nós temos um trabalho que é menor do que o que está sendo apresentado. O Grêmio apresenta ferramentas maiores do que o time está jogando dentro do campo. Isso é que tem que ser dito. E isso tem que botar na conta dele, e ele tem que resolver essa situação. Muito discurso, mais uma vez depois do jogo contra o Caxias, outros problemas. Lembrando que o Grêmio se apresenta amanhã, né? O Grêmio folgou domingo, folgou segunda, se apresenta amanhã e tem que se apresentar com uma outra conduta. É óbvio que nós vamos ver nesses dias uma pressão um pouco maior, é natural isso. E é natural que o torcedor esteja incomodado. Mas eu quero aqui 2 situações que são bem distintas. A primeira delas: o Renato é intocável, não existe possibilidade do Renato cair. Nenhuma possibilidade, zero. E a outra possibilidade é, sim, o Grêmio tem que cobrar o Renato.
tem que cobrar. Algum dirigente precisa chegar e cobrar. Pela chegada do Paulo Lúcio, claramente não é ele. Mas eu acredito muito que o presidente Romildo possa fazer isso. Então, que fiquem essas duas lições. E que mais do que isso, todos estão vendo que a pressão aumentou. Todos estão vendo que a pressão aumentou. O Renato está sendo pressionado internamente e também por torcedores nas redes sociais. E isso precisa ser entendido. As pessoas precisam ser escutadas. Ninguém inventa crise. Essa é a verdade. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não esqueçam, chamem seus amigos, mande like, ali o sininho para receber notificações. Vamos fazer esse canal crescer e vamos conversar bastante aqui. Mandem sugestões de pauta porque eu gosto muito disso. Muito obrigado e até a próxima. Dale Grêmio!